Olá, aluno e aluna do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos continuar vendo os elementos da narrativa, ok? Vamos aproveitar e dar as boas-vindas para a Vânia, que nos acompanhará na aula de hoje. Tudo bem, Vânia? Bem, como nós viemos falando, nós estamos estudando o gênero textual conto. E na aula anterior, nós vimos alguns elementos da narrativa e hoje nós vamos continuar. Então, hoje nós vamos ver as seguintes habilidades. Vamos reconhecer e usar as estratégias de ordenação temporal do discurso em um texto ou sequência narrativa. Isso quer dizer que na aula de hoje nós vamos focar em dois elementos da narrativa, no tempo e no espaço. Bem, se você ainda não leu, vá à semana número 1 do PET de português para ler o conto do Mia Couto, intitulado O Menino que Escrevia Versos. Você que já leu, vai lembrar que o conto se inicia assim, né? O que adianta ter voz se só quando eu não falo é que me escutam? Do que adianta acordar se o que eu vivo é menos do que eu sonhei? É assim que começa o conto, com essa epígrafe, né, do menino que escrevia verso. Nós vamos ver que o conto, ele vai ter essa questão, né, dessas ações que se desenvolvem num determinado tempo e num determinado espaço. Nós vamos observar que no conto O Menino que Escrevia Versos, nós temos, nós já vimos, as duas personagens, o pai, que é o antagonista, e o filho, o menino, que escreve versos. Nós vimos que o conflito, ele começa justamente por isso, O pai que tem todo esse universo, do físico, do prático, ele é um mecânico, ele acha um absurdo que o filho escreva versos. Escrever versos naquela família vai ameaçar a própria subsistência da família. Então, vocês devem estar lembrados que o pai vai falar com a mãe, olha, leve esse menino ao médico, que faça uma consulta, que se troca a parte elétrica e a parte mecânica. Nós comentamos na aula anterior que o universo do pai, todas as metáforas que o pai usa, essas metáforas estão relacionadas à oficina mecânica. Até quando ele elogia a esposa, ele fala que ela cheira a óleo de motor, Nós vimos isso. Gente, isso é interessante porque nós podemos levantar algumas hipóteses a respeito dessas duas personagens, o pai e o filho. Olha, numa leitura nós podemos entender que o pai, ele vai representar o passado, essa Moçambique antiga. E o menino vai representar essa nova Moçambique. Então, como nós vimos, o universo do pai está todo voltado ali, para o passado. O universo do filho é o presente ou o futuro. Nós temos aí esse conflito entre esse universo físico e prático e um outro universo intelectual. E uma coisa interessante que nós comentamos na aula passada é que a mãe é a única personagem com nome, Sarafina. E ela que vai interceder, ela vai transitar nesses dois universos. Interessante isso, Bom, como nós acabamos, de fazer essa revisãozinha do conto, nós vamos ver que para que a gente compreenda um conto, uma narrativa completamente, é importante que a gente situe essas ações em relação
né, a esses dois pontos, o tempo e o espaço. Bom, nós vamos ver, né, que essa sucessão, né, de ações, elas têm um ponto de partida. Nós vamos ver que nós vamos ter o antes e o depois de algo, tá? E nós vamos ver que em O Menino que Escrevia Versos, o nosso ponto de partida é justamente a consulta médica. Então, nós vamos analisar o que vem antes, o que aconteceu antes e o que vai acontecer. A consulta médica é o nosso ponto de partida. É aquilo que nós estamos vendo antes e depois do quê? Quando nós estamos, né, lendo o conto começa justamente com a mãe, né, e o filho nessa consulta. E o médico vai perguntar a ela, né, sobre, né, o porquê eles estão ali. E nesse momento, a mãe vai se voltar ao passado, ela vai lembrar, né, dos motivos que a levou ali à consulta médica. Então, nós temos aí esse antes, né, os motivos que levaram os pais do menino, né, a consultar o médico. E nós vamos ver também que nós temos um depois. O que vai acontecer depois que esse médico vai consultar o menino? Nós vamos perceber que os verbos são muito importantes para nos nortear nessa leitura. Tá? Então, nós vamos observar o seguinte: nós temos como o momento de referência, né, a consulta. Então, antes da consulta, nós vamos observar que nós temos dois tipos de verbo. Nós temos o verbo no pretérito perfeito, que é bem pontual. Então, e nós vamos observar que quando a mãe, ela pensa, vai surgir também o pretérito mais que perfeito. Olha, o efeito de sentido do pretérito mais que perfeito é um efeito de uma ação muito antiga. Então, nós teremos isso acontecendo, ok? Então, vamos para um exemplo. O médico estranhou o miúdo. Custava a crer, visto a idade, mas o moço, voz tímida, foi se anunciando. Olha, então, aqui, né, o médico estranhou, eu tenho o pretérito perfeito. A ação é pontual, ok? Nós estamos ali, ação pontual. Quando a mãe lembra do passado, nós vamos ter o pretérito mais que perfeito. E nós vamos ver um exemplo. Bom, como nós vimos, né, vamos ver esse exemplo então. O pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias, tratava bem. Nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Olha, então vamos observar esses verbos. Olha, quando nós estamos aqui com o espreitara, aqui no Brasil a gente costuma dizer mais tinha espreitado. A gente prefere o tempo composto. Mas espreitara é uma ação muito antiga. Lembra? Nós temos ali um médico, né? Usamos o pretérito perfeito, é o passado. Só que a mãe vai lembrar de algo anterior àquilo. Por isso o pretérito mais que perfeito. Por isso o espreitara, né? Por isso o conseguira. São ações muito antigas. A gente observa outros verbos presentes aqui também, como, né, lia, interpretava, tratava. Olha, esses verbos eles vão funcionar como pano de fundo, né? São ações que vão nos dar aquela ideia de coisa que tinha uma duração.
tá? Enquanto o pretérito perfeito me dá essa ideia de pontual, o pretérito, né, imperfeito me dá essa ideia de duração. Olha, então nós vamos ver, né, que esses verbos, eles funcionam aí como esse pano de fundo, como esse cenário para as ações principais, que nós sabemos que é a questão ali da consulta. Uma coisa interessante que nós vamos observar em relação aos verbos é o seguinte: nós vamos observar também nesse conto que algumas ações, elas são antecipadas. E aí, nesse caso, o verbo que será usado, o modo verbal usado, será o futuro do pretérito. Vamos ver um exemplo? Que ele mesmo assumiria as despesas e que seria ali mesmo na sua clínica, que o menino seria sujeito a devido tratamento. E assim se procedeu. Olha, lembram daquilo que eu falei sobre a questão do ponto de referência, que é a consulta? Então, ele está na consulta e eles estão antecipando o que vai acontecer no caso desse menino ficar internado. Porque a mãe, vocês estão lembrados, a mãe fala: nós não temos dinheiro, nós não temos condição. E aí o médico vai falar isso, né? Assumiria as despesas, olha, tudo depois da consulta, né? Ele ficaria internado ali mesmo, ok? Bom, nós vamos observar que no conto também há, né, o presente. A gente observa normalmente o presente nos diálogos. No momento que a mãe e o médico conversam, no momento que o menino e o médico conversam, o modo verbal usado é o presente. Olha, ela hoje até se comove com a comparação. Perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias, para ela tinham sido de lua de mel. Vocês estão vendo que aqui, naquele momento da consulta, a mãe faz essa reflexão e ela usa esse verbo no presente, né? Então, nós temos ali, olha, comove, ok? Ousa, esses verbos estão no presente. Já que nós estamos falando de presente, é importante a gente perceber que o presente, o tempo, né, o modo verbal no presente, nos indica o momento da fala. Mas no nosso dia a dia, nós também usamos o presente em outras situações. Aquilo que a gente chama, por exemplo, de presente histórico. Você já deve ter visto isso nos seus livros de história. Fala assim: Napoleão nasce em 1957. Olha, Napoleão nasce. Na verdade, se é 1957, ele já nasceu. Mas a gente usa o verbo no presente para trazer, né, essa situação mais, né, de avivamento mesmo, de coisa mais viva. E é chamado de presente histórico. Você já deve também ter usado no dia a dia de vocês o seguinte: você fala assim: amanhã vou viajar. Olha, raramente a gente fala assim: amanhã viajarei. Olha, a gente costuma usar o presente por uma coisa que ainda vai acontecer. Ou às vezes coisas que acontecem rotineiramente, né? De maneira rotineira ou habitual. A gente fala assim: os animais nascem, crescem, reproduzem e morrem. Olha, a gente está usando aí o verbo no presente para mostrar essa situação que é habitual, ok? Bom, então, gente, resumindo, nós estamos falando de tempo, né? Então, resumindo, nós vamos ver que no conto nós temos 3 momentos ou 3 épocas. Nós temos o da consulta médica, né? É o momento de referência da nossa narrativa. Nós temos o passado em relação a essas consultas e aí nós temos aquele conjunto de ações que levaram a mãe e o menino até o consultório médico. E nós temos um momento posterior dessa consulta que vai ser as ações que acontecerão depois, né, dessa consulta. Bom, agora que nós já falamos do tempo, nós vamos falar um pouquinho também do espaço. E olha, tempo e espaço estão muito relacionados.
Vocês já devem ter percebido, né, que quando se fala aqui na questão do espaço, nós temos, então, dois espaços bem marcados. O consultório médico e nós temos, né, onde acontece essa cena inicial aí, e nós temos a oficina mecânica, a casa, que é esse espaço relacionado ao passado. Então, nós temos aí a casa, a oficina. E a casa, a oficina, são onde as ações anteriores, né, a esse momento da oficina ocorreram, ok? É interessante que nós vamos observar o seguinte, o narrador, né, também pode, gente, isso é muito interessante, o narrador, ele pode avançar, ele pode trazer uma determinada rapidez, tá? O conto, ele pode ser mais rápido ou menos rápido. E como que ele vai fazer isso? Ele faz isso, por exemplo, usando diálogos. No momento que nós temos um diálogo, tá? Nós vamos ver que a fala das personagens faz com que a narrativa tenha a mesma velocidade, né, daquilo que está ocorrendo. Então, tem uma passagem que eu acho muito bonita, que é a hora que o médico se dirige ao menino e pergunta para ele: dói-te alguma coisa? E ele fala: dói minha vida, doutor. E aí o médico suspende, né, a escrita, porque a resposta do menino surpreende. Vocês viram que os verbos aqui é o mesmo momento. Mas às vezes essa situação pode ser agilizada, pode ser mais rápida. É quando justamente nós teremos o discurso indireto. Veja bem, Dona Sarafina respondeu que não. O pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Vocês estão vendo? Aqui, em vez de falar, Dona Sarafina disse, ... travessão, não. Ou Sarafina respondeu não. Olha, nós não temos isso. Então, aqui, a velocidade, né, nós vamos ver que a narrativa é mais rápida, mais veloz, ok? Nós vamos observar que o tempo ele também pode ficar suspenso. O quê? Sim. Quando nós temos um excesso ali, né, de descrições, esse tempo ele fica suspenso. Okay? Então, nós vamos ver, quando tem essas descrições, nós vamos ver que o pretérito imperfeito também, olha, lia, tratava, também me dá essa ideia de vai desacelerar a narrativa, ok? Então, o efeito de sentido do pretérito imperfeito também é esse, de desacelerar, ok? Olha, então, nós temos aqui um exemplozinho só para a gente ver, para a gente ir, né, para a gente finalizar, para a gente ver esses efeitos de sentidos na hora, né, da nossa leitura. Olha, o médico chamou a mãe, lembram? Pontual, né? Chamou a mãe à parte, que aquilo era mais grave do que se poderia pensar. Olha, aqui eu tenho pretérito, aquela questão das ações, eu sinto um desacelerar aqui. E aquela questão mesmo que nós falamos, né, da frequência. O menino carecia de internamento urgente. Vocês lembram que a gente falou daquela questão lá do futuro, né, o futuro do pretérito para as coisas que ainda vão, né, acontecer? Bom, gente, então aqui nós tivemos um exemplozinho de como esses verbos estão ali, né, no conto, na narrativa, conferindo esses efeitos, ok? Bom, então, gente, concluindo, nessa aula, né, nós analisamos mais alguns elementos, né, da narrativa no conto O Menino que Escrevia Versos, de Mia Couto. E aí nós especialmente tratamos aí do tempo e do espaço. Bem, para essa aula eu usei o livro, né, Língua Portuguesa, Linguagem e Interação, do Faraco e do Moura. E
Eu espero que vocês, né, tenham gostado da aula e, em caso de dúvida, se liga no Tira Dúvida. Aguardo por vocês.